Você já entendeu como a ciência de dados funciona, já entendeu como que a profissão ela é, já sabe qual é a remuneração, qual o mercado consegue trabalhar, já entendeu a mobilidade que os cientistas de dados têm em diferentes mercados, já entendeu como que é a profissão via home office, e agora você está procurando uma forma, então, de entrar nessa profissão. Mas aí vem a primeira dificuldade, que é o que você precisa aprender? Qual é a trilha de conhecimento que você precisa aprender para se tornar um cientista de dados? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala DS, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Migron. Nesse vídeo vamos tratar sobre a trilha de conhecimento do cientista de dados. Muitas pessoas falam que tem que começar estudando Python, estatística, machine learning, storytelling e assim por diante, mas ninguém define isso dentro de uma trilha. E quando eles definem isso em uma trilha, você não entende o porquê que essa trilha foi formada, o que isso vai ajudar você a entrar no mercado como cientista de dados o mais rápido possível. Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você a trilha. E além disso, eu vou mostrar como é que você estuda essa trilha. Então, apesar de eu mostrar quais são os tópicos que você vai ter que estudar, existe uma forma de você estudar, que é muito mais eficiente, muito mais rápida e é completamente diferente de tudo que você já viu. Por isso que muitas pessoas se impressionam quando eu mostro essa nova forma de estudar. Muitas vezes causa um pouco de confusão, mas ela traz um resultado tremendo a partir do momento que você entende como estudar a ciência de dados por essa nova forma. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Mas antes disso, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like para saber se você gosta desse tipo de conteúdo e ativa também as notificações aqui no sininho para você receber sempre os novos vídeos que eu vou postar ao longo dessa semana. Sobre trilha de conhecimentos. Eu poderia muito bem chegar aqui para vocês e dizer assim, olha, para você se tornar um cientista de dados tem que saber A, B, C, D e E. Mas seria muito raso da minha parte dizer isso para você se eu não fundamentar ou se eu não contextualizado por que surgiu essa trilha. E, obviamente, se eu estou tentando orientar você para você se tornar um cientista de dados, eu preciso orientar você exatamente como você vai trabalhar no dia a dia. Então, eu vou mostrar aqui todos os passos de construção de um projeto da ciência de dados de maneira profissional. Então, quando você constrói um projeto, você faz um projeto usando a ciência de dados, você vai passar por esses passos inevitavelmente. E a partir do entendimento desses passos, a gente vai construir a trilha de conhecimento para que você aprenda somente o essencial para conseguir fazer projetos e estar preparado para entrar para o mercado o mais rápido possível. Porque esse é o meu grande objetivo, ajudar você a se empregar o mais rápido possível. Então, todo projeto profissional de cientista de dados, ele envolve 11 passos. O primeiro passo é sobre o problema de negócio. Então, alguém vai trazer um problema para você, ou você vai observar as métricas da empresa e vai entender ali uma oportunidade para você criar um projeto que vai aumentar o faturamento ou vai diminuir o custo da empresa. Depois disso, você vai analisar como que esse problema ele é atualmente resolvido e vai metrificar isso. Como assim, Meigro? Por exemplo, toda empresa que vende produtos, ela precisa fazer uma previsão da sua demanda para entender quantos produtos ela vai mandar ao fornecedor fabricar. Essa solução ela já é feita muitas vezes de maneira empírica, ou seja, de maneira baseada na experiência da pessoa. Então a pessoa fala assim, olha, pelos meus 10 anos de carreira, eu acho que vai vender 100 peças. Então vamos pedir para fazer 120 peças aí, só para ter uma margem de erro. Geralmente essa solução, ela tem uma performance, ou seja, existe uma acurácia através dessa solução. Então, o quanto que a pessoa está certa ou errada quando ela chuta esse valor baseado na própria experiência. A gente precisa medir isso, porque o nosso algoritmo, a nossa solução precisa ser melhor do que o palpite do gerente de negócio. Porque se a gente não conseguir construir nada que for melhor do que o palpite, é melhor continuar com o palpite da pessoa de negócio, certo? Então a gente metrifica isso. E esse resultado é chamado de baseline, ou seja, é o valor que a solução atual traz. E esse é o objetivo a ser batido. A gente precisa construir uma solução melhor do que o palpite de pessoas experientes na área. Depois disso, você vai começar efetivamente com a parte mais técnica, que é planejando a solução. Então, quais são os passos que eu vou ter que seguir para poder construir essa solução? O primeiro passo, geralmente, é você coletar e limpar os dados, depois você vai seguindo uma construção lógica desses passos. Coleta e limpa os dados, depois você faz uma análise exploratória para entender quais são os insights que você pode extrair desses dados. Depois você prepara os dados para os algoritmos de machine learning conseguirem aprender. Depois você treina efetivamente os algoritmos de machine learning. Você metrifica a performance desses algoritmos para saber o quanto eles estão acertando ou o quanto eles estão errando a partir da previsão que eles estão fazendo.
Depois que você tem essa medição de performance, você consegue traduzir isso para valores, resultados financeiros. Então, a conta é basicamente quanto que 70% de acurácia do meu algoritmo traz em milhões de reais no final do mês. Será que se eu aumentar a acurácia de 70 para 75, quantos milhões eu vou aumentar? Será que vale a pena continuar nesse projeto ou vale a pena ir para outro projeto? Então você precisa sair do campo da performance do algoritmo e traduzir essa performance em resultado de negócio, porque assim você vai conseguir trazer mais clareza para as pessoas tomarem decisões. Você vai manter o projeto, você vai para outro projeto, se vale a pena insistir naquele projeto e assim por diante. Depois disso, você vai publicar o seu algoritmo treinado em um ambiente em nuvem, que é acessado 24 horas, 7 dias por semana. Esse ambiente a gente costuma chamar de produção. Então, você precisa tirar todo o algoritmo treinado do seu computador e colocar nesse ambiente em nuvem para que outras ferramentas e pessoas consigam acessar os resultados desse algoritmo. E por fim, a gente monta um storytelling para poder explicar para pessoas coisas complexas de maneira simples, tanto em relação ao resultado gerado pelo algoritmo, quanto o processo que foi utilizado para produzir essa solução. Então, todo projeto profissional de ciência de dados, ele vai passar necessariamente por esses 11 passos. Agora, a gente vai agrupar esses 11 passos para a gente começar a entender quais são as trilhas de conhecimento que a gente precisa desenvolver para poder aprender a resolver problemas de negócio utilizando dados. Então, olhando aqui para nossos passos, a gente pode agrupar da seguinte forma. Para você entender melhor sobre negócios de empresa, você precisa estudar sobre negócio, modelos de negócio. Para você entender melhor sobre como coletar e limpar dados, você precisa aprender Python, SQL e banco de dados. Para você saber como analisar dados e extrair insights, você precisa de algumas ferramentas que vêm lá da estatística. Para você preparar os dados, treinar os algoritmos e metrificar a performance desses algoritmos, estão todos dentro da trilha de Machine Learning. Você tem que aprender os conceitos de Machine Learning. Para você converter a performance dos algoritmos em resultado de negócio, você vai precisar de conhecimento de negócio. E para publicar o modelo em produção, você precisa de conhecimento de desenvolvimento de software e também de banco de dados. E, por último, para você apresentar a sua solução e também o processo de construção dessa solução, você precisa de conhecimento de storytelling. Então, essas são as trilhas de conhecimento que você precisa aprender para poder se tornar um cientista de dados. Dentro de cada uma dessas trilhas, existe uma sequência de tópicos que você precisa aprender. Então, eu vou pegar essa trilha, eu vou colocar ela aqui em cima, que são todos os conceitos que você precisa aprender para se tornar um cientista de dados. Então, você precisa aprender sobre negócio, aprender programação em Python, com foco em análise de dados. Precisa aprender alguns métodos da estatística para ajudar você a analisar os dados e extrair insights. Você precisa de machine learning para ter um ferramental que consegue fazer previsões no futuro. Você precisa de storytelling para poder saber explicar coisas complexas de maneira simples. Você precisa aprender visualização de dados para poder enriquecer o seu storytelling. Banco de dados SQL, tanto para coletar os dados quanto para salvar os dados. E desenvolvimento de software para você fazer projetos cada vez mais profissionais. Então essas são as trilhas. Dentro de cada uma das trilhas existem os tópicos que são chaves para você aprender. Eu coloquei os principais aqui, mas existem outros tópicos que não caberiam nesse slide. Então, dentro da trilha de negócio, você precisa aprender modelos de negócio. Então, como que as empresas ganham dinheiro? Como é que o Uber ganha dinheiro? Como é que a IBM ganha dinheiro? Como é que o iFood ganha dinheiro? Você precisa entender como que esses modelos de negócio eles funcionam. Você precisa entender sobre métricas. O que é uma métrica de saúde da empresa? O que é uma métrica de medição de performance? Quais são os tipos de métrica para diferentes modelos de negócio? Você precisa aprender a curva de maturidade de produto. Então, quando o produto é lançado, como que é esperado a performance desse produto? Existe uma curva de maturidade que é muito clássica, dependendo do produto e também da empresa que lança esse produto. Precisa aprender sobre churn. Então, o que é churn, né? Qual é a probabilidade de uma pessoa deixar de usar o produto da empresa? E aprender sobre aquisição de clientes, quais são os canais de aquisição de clientes, como é que funciona a aquisição de clientes para cada um dos modelos de negócio. Então, dentro da trilha de negócio, esses são alguns pontos relevantes que você precisa aprender. Dentro de Python, você precisa aprender todos os elementos de programação com foco em análise de dados e não em desenvolvimento de sistema, que aqui está um grande erro que as pessoas cometem. É aprender Python como se fosse um desenvolvedor. E o cientista de dados, a gente usa Python para analisar dados e não para desenvolver sistemas. Então, tudo que envolve Python para análise de dados, que é variáveis, estrutura de dados, estruturas de controle, condicionais, desenhos de mapa e assim por diante. Depois, na trilha de estatísticas de primeira ordem, média, mediana, skill, curtoses.
distribuições de probabilidade, planejamento de teste A/B, né? Inferência estatística, inferência bayesiana, probabilidade, teorema de Bayes, são alguns tópicos que você aprende dentro da trilha de estatística. Machine Learning são os principais algoritmos baseados em árvores, baseados em regressões, tanto lineares quanto não lineares, as redes neurais, né, agrupamentos e outras famílias de algoritmos que vão ajudar você a resolver cada um dos tipos de problema. Storytelling, estrutura de narrativa, analogia de comparação, método de aterrissagem, organização visual, visualização de dados, gráficos em Python, Power BI, Tableau, Data Studio, Looker, que é uma ferramenta muito legal. Depois dentro de banco de dados, SQL, SQLite 3, MySQL, Postgres, MongoDB. E, por fim, desenvolvimento de software, Git, GitHub. Então, se você aprender cada um desses tópicos dentro dessas trilhas, você vai estar minimamente pronto para entrar no mercado. Mas qual é o problema disso? O tempo que isso leva. Dependendo da forma como você aprende isso, se você perceber, cada um desses tópicos aqui, dessas trilhas, é um mundo em si. Então, você pode passar anos se aprofundando em cada um desses tópicos. E qual é a forma que a maioria das pessoas acaba estudando e que demora muito mais do que o necessário? É quando elas estudam essas trilhas isoladas. Então, a pessoa começa a estudar a trilha de negócio, depois passa para a trilha de Python, trilha da estatística, Machine Learning, Storytelling e assim por diante. Por que isso demora? Porque essa é uma forma de estudar onde você estuda as trilhas independentes, separadas, dando muito mais ênfase em entender os elementos do que realmente como usar isso para resolver problemas. E essa é a forma mais tradicional que a gente aprendeu desde o ensino fundamental. Quando a gente vai fazer pós-graduação, por exemplo, em ciência de dados, o que mais acontece é, você começa a pós-graduação, aí tem um professor de Python, tem um professor de estatística, tem um professor de negócio, tem um professor de storytelling. Cada um dentro da sua trilha vai ensinar você as habilidades. E aí, no final do curso, eles vão colocar um TCC com a esperança de que você vai saber como juntar todas essas peças dessa trilha para resolver um problema. Só que você vai fazer isso uma vez, que é você tem um único TCC para poder se formar. E no dia a dia, como cientista de dados, você vai resolver problemas várias e várias vezes. Então, a gente aprende de um jeito. Quando chega no mercado, a gente atua de outra forma. Então, isso é uma causa de muita confusão das pessoas, ou pelo menos da maioria das pessoas terem medo de chegar no primeiro dia de trabalho e não saber como resolver um problema, porque não foi treinada dessa forma. Se a gente fizer uma analogia do porquê que isso acontece, é porque a forma como o ensino ele é descrito, ele tem um foco na própria ferramenta. Então, quando a pessoa te ensina Python, ela ensina Python com foco na ferramenta Python, e não em como Python pode ser usado para resolver problema. Quando você aprende estatística, aprende machine learning, você aprende focado em como a ferramenta, o método funciona, e não como você vai usar a estatística e machine learning para resolver um problema. Storytelling é a mesma coisa, você vai aprender, se é que você vai aprender, como fazer um storytelling, mas não como você usar o storytelling para simplificar a sua narrativa, por exemplo, para poder explicar coisas complexas de maneira simples. Mesma coisa com o SQL e com o negócio, sempre com foco na ferramenta isolada. Essa forma de aprendizado é a forma que a gente aprende tradicionalmente, uma forma tradicional de aprendizado. Mas ela não reflete como é o dia a dia de um cientista de dados. Como que é o dia a dia de um cientista de dados? Você vai receber um problema de negócio, né? O seu chefe vai trazer um projeto para você, ou você vai perceber, através das métricas da empresa, uma oportunidade de fazer um projeto, e você vai precisar construir a solução desse problema. Só que você não constrói a solução 100% e entrega 100% para a empresa, porque você vai demorar muito para entregar esse resultado. Se você for fazer um projeto completo de ciência de dados, você vai levar pelo menos aí 2, 3, 4 meses para fazer. E as empresas elas são mais rápidas, elas precisam de uma resposta rápida para o problema que elas estão assumindo. Então, no dia a dia, a gente quebra esse problema em várias versões desse problema. E aí a gente trabalha nessas versões ao longo do tempo. Então, quando a gente recebe o problema, a gente usa, por exemplo, uma âncora, né? Então, a gente tem um foco na solução desse problema de negócio e aí a gente começa a usar as ferramentas necessárias para resolver esse problema. Então, por exemplo, eu posso usar Python, estatística e storytelling para criar uma primeira versão dessa solução. Uma versão muito simples, é manipular os dados, né, executar uma média e contar para as pessoas como essa solução vai resolver o problema. Essa vai ser a melhor solução? Com certeza não, porque ela é a primeira solução, ela é uma solução mais simples. Mas o desenvolvimento do projeto não para por aí. A gente vai entregar essa primeira solução, que já é um bom resultado, porque antes a empresa não tinha nada. Agora já tem alguma coisa que é melhor do que nada. Então a gente tem um foco na segunda versão.
onde a gente vai passar pelos mesmos passos, mas a gente vai aprofundar o conhecimento nesses mesmos passos e sempre vai colocar uma ferramenta a mais nesse processo para poder enriquecer a próxima versão da solução. Então, na segunda versão, aqui eu já vou usar Python, estatística, eu vou adicionar um algoritmo de machine learning e vou usar storytelling. Então, a diferença da versão 1 para 2 é que na versão 1 eu resolvi usando uma média. Na segunda versão, eu já treinei um algoritmo para poder fazer a previsão da variável de interesse. Então, tá vendo como melhorei a minha versão? Só que na primeira versão eu já consegui entregar valor para o time de negócio. Na segunda, eu vou entregar ainda mais valor, porque vai ser um resultado ainda mais acurado. E assim eu faço sucessivamente. Eu vou colocando mais ferramentas, conforme eu vou fazendo mais ciclos, construindo mais versões dessa solução, e vou trazendo um conhecimento mais aprofundado desses elementos que eu vou usando para construir a solução. Essa forma é uma forma de aprendizado muito mais focada no problema de negócio, porque ela reflete o trabalho diário de um cientista de dados. Então, uma coisa que me deixava sempre intrigado é como que na faculdade, na pós-graduação, a gente aprende de uma forma, que é uma forma mais tradicional, né? Trilha de conhecimento após a outra, e a gente sempre sai da aula se perguntando o seguinte: como é que eu vou usar isso para resolver um problema de negócio? Porque falta contexto, falta a âncora do problema de negócio para você entender o que você está fazendo, ou por que cada passo que você está executando, aqueles 11 passos que eu passei no começo do vídeo, eles se encaixam para poder criar a solução do problema. Então isso reflete muito mais o trabalho do cientista de dados, e é assim que a gente deveria aprender ciência de dados, baseado na construção de um problema, e não no foco na ferramenta em si. E foi exatamente dessa forma que você aprende de uma forma mais ágil. Então, ao invés de você aprender as trilhas de conhecimento separado, você vai aprender com foco no problema de negócio. Então, o problema de negócio que você quer resolver, seja uma previsão de vendas, uma classificação de inadimplência, né, uma previsão de cor de produto, uma classificação de pessoas que vão pagar boleto ou não, esse seu problema de interesse é ele que vai direcionar todo o seu aprendizado. Então, você vai aprender um pouco de cada trilha de conhecimento com foco no seu problema de negócio. Quanto mais versões você desenvolver desse mesmo problema, mais aprofundado você vai ter em cada uma das trilhas e mais elementos você vai adicionando de cada uma dessas trilhas. E quanto mais projetos você for fazendo, mais conhecimento você vai adquirindo, porque você vai mudando a natureza dos projetos e vai ganhando mais experiência. Então, quando você aprende, né, com foco em criar a solução para um problema de negócio e vai aprendendo um elemento de cada uma dessas trilhas, você aprende muito mais rápido. E não só isso, isso aqui é muito mais próximo do que realmente você vai exercer no papel de cientista de dados. Foi por isso que quando eu fundei a Comunidade 10, que é uma escola de formação de cientistas de dados de alto nível, eu montei todo o processo de aprendizagem exatamente como as pessoas trabalham no dia a dia como cientistas de dados. Então, ao invés de seguir o modelo tradicional de ensino, eu olhei para o profissional cientista de dados e pensei, como é que esse profissional trabalha? Ou seja, como eu trabalho? Então, na Comunidade DS, eu estruturei a forma de aprendizagem exatamente como eu trabalho como cientista de dados. Então, eu olhei para mim e falei, olha, como que eu resolvo problemas de negócio dentro de grandes empresas? Olha, eu faço isso assim, o processo de criação das soluções é dessa forma, então eu vou ensinar aos meus alunos exatamente o jeito que eu faço para resolver os problemas de negócio dentro das empresas. Então, assim surge essa nova forma de aprender, que é muito mais relacionada com como o cientista de dados trabalha dentro das empresas. Então, quando você olha aqui a jornada do cientista de dados que eu montei dentro da comunidade, ela reflete muito como que é o trabalho. Então, eu dividi em alguns ciclos, né? Ciclo básico, ciclo de preparação, ciclo de vagas, ciclo de portfólio 1, ciclo de portfólio 2. Cada retângulo verde desse aqui é um curso, que tem mais ou menos 40, 60, tem alguns até de 120 horas. Então, você começa fazendo portfólio de projetos, depois você começa fazendo um curso de LinkedIn. Aqui está duplicado, isso aqui é um curso de bootcamp, na verdade. Então, aqui pode ter bootcamp. E aí você vai atravessando os ciclos e aprendendo as habilidades. Só que cada um desses cursos aqui não são habilidades isoladas. Então, você pode ver que não tem só programação em Python, só curso de estatística, só curso de storytelling, só curso de machine learning. Porque todos esses cursos, eles têm um problema de negócio e você vai aprender todas as habilidades de um cientista de dados dentro do mesmo projeto. Então, para esse projeto DS em produção, você vai aprender Python, estatística, storytelling, machine learning, desenvolvimento de software e storytelling.
Depois, no próximo projeto, que é esse projeto aqui do PA Health Insurance Cross-Sell, você vai aprender as mesmas coisas. Python, estatística, machine learning, storytelling. Só que você vai aprender mais aprofundado, ou vai aprender outras técnicas que você não abordou aqui, mas sempre percorrendo todas as trilhas de conhecimento. Então, você não aprende as trilhas de conhecimento isoladas. Você aprende um pouco de cada uma, com foco na solução do problema de negócio. E conforme você vai andando aqui nos ciclos da escola, você vai aprendendo cada vez mais projetos. E quanto mais projetos você aprende, mais mais profundamente você adquire as habilidades de cada uma dessas trilhas e mais trilhas você vai colocando para aumentar ainda mais o teu leque de ferramentas. Então foi dessa forma que eu montei a aprendizagem da escola. É uma forma diferente, uma forma nova, muito inspirada em como as grandes universidades ensinam seus melhores alunos, para que seja uma formação rápida, uma formação diferente, uma formação não tradicional e que traz grandes resultados. No momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, a gente chegou no aluno de número 161 empregado dentro de uma grande empresa como cientista de dados. Então esse é o grande resultado que a gente tem colhendo aí com relação à forma como a gente ensina ciência de dados dentro da escola. E se você tem interesse em saber como que funciona a escola, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você entender como é que funcionam os pilares de aprendizagem, como é que funcionam as aulas, como é que funcionam os cursos. Nós não trabalhamos com o método de ensino tradicional, a gente trabalha com o ensino em comunidade, que é um ensino totalmente novo, que existem alguns pilares diferentes do método tradicional. Existem um mentor, existem pessoas, existe um ambiente, material didático para você aprender a ciência de dados com toda a sua amplitude, mas de maneira rápida, para você entrar no mercado mais rápido possível e aí dentro da empresa você continuar o seu crescimento junto com a ajuda da comunidade. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você entender melhor como que isso tudo funciona e como que isso tudo pode te ajudar a entrar no mercado como cientista de dados o mais rápido possível, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!